Primeiro ciclo de vida e revitalização das igrejas. Ciclo de vida das igrejas. Diagnóstico contínuo do ciclo de vida. Morgan ensina que as igrejas passam por um ciclo de vida que inclui fases de lançamento, crescimento, estabilidade, declínio e morte. Ele enfatiza a importância de continuamente diagnosticar em que fase a igreja se encontra para evitar o declínio e promover revitalizações necessárias. Revisão constante da missão. Ele defende a necessidade de reavaliar periodicamente a missão e a visão da igreja para garantir que elas ainda estejam alinhadas com as necessidades atuais da comunidade e da congregação. Integrar a missão em todas as atividades. Todas as atividades da igreja devem estar alinhadas com a missão e visão, garantindo que cada aspecto contribua para o objetivo final. Revitalização. Através de liderança corajosa. Liderança disposta a tomar decisões difíceis. Morgan acredita que uma liderança eficaz deve estar pronta para tomar decisões difíceis, como reavaliar ministérios, atividades e programas que não estão mais funcionando ou até mesmo fazer mudanças no estilo de culto se necessário. Aqueles que não estão mais cumprindo sua missão ou não estão sendo bem-sucedidos em envolver e discipular membros precisam ser ajustados ou eliminados. Resistência a tradições ineficazes. Abandonar tradições que não funcionam mais. Morgan desafia igrejas a abandonarem tradições ou práticas que não estão mais sendo eficazes. Ele argumenta que, muitas vezes, igrejas permanecem presas a métodos antigos por tradição, mas isso pode ser um grande obstáculo para o crescimento. Renovação do foco no evangelismo. Evangelismo intencional. Morgan lembra que muitas igrejas perdem o foco em sua missão evangelística e acabam se concentrando apenas em manter seus membros. Ele incentiva as igrejas a serem mais intencionais em alcançar pessoas não cristãs e criar um ambiente que seja acolhedor para visitantes. Enfrentar a realidade sem medo. Autoavaliação honesta. Morgan incentiva as igrejas a olharem para suas realidades de forma objetiva e sem medo, identificando áreas que precisam de mudança. Ele ressalta que o primeiro passo para a revitalização é reconhecer o que não está funcionando, mesmo que isso seja desconfortável. Aceitar críticas construtivas. Parte desse processo é aceitar feedback e críticas construtivas, tanto da equipe quanto da congregação, para melhor entender as necessidades e percepções da igreja, mostrando à congregação que suas opiniões são valorizadas. Manter o foco na missão principal. Independentemente das mudanças, a igreja deve manter o foco em sua missão principal: alcançar e discipular pessoas para Cristo. Morgan enfatiza a importância de nunca se desviar dessa missão fundamental. Evitar distrações. Ele alerta sobre a necessidade de evitar distrações que possam afastar a igreja de sua missão central. 2. Estrutura organizacional e gestão de igreja. Estrutura organizacional. Simples e ágil. Estruturas simples e eficazes. Morgan argumenta que igrejas muitas vezes complicam suas estruturas com comitês e falta de clareza em papéis. Ele sugere a simplificação da estrutura organizacional para agilizar decisões e aumentar o foco na missão. Descentralização da liderança pastoral e capacitar líderes locais. Descentralização da liderança. Para Morgan, a liderança não deve estar centralizada em um único pastor. Ele recomenda distribuir responsabilidades. Morgan acredita que uma igreja saudável é aquela onde o pastor principal não centraliza todas as decisões. O papel do pastor como líder visionário. Ele destaca que pastores não são apenas pregadores, mas também líderes que precisam guiar suas igrejas com uma visão clara e corajosa, motivando a congregação a se unir em torno de uma missão comum. Modelo de gestão por objetivos. Definir metas claras e mensuráveis. Morgan sugere que igrejas definam objetivos claros e mensuráveis para monitorar seu progresso. Metas de crescimento, discipulado e envolvimento da comunidade devem ser estabelecidas, monitoradas e ajustadas conforme necessário.
Alinhamento da equipe Morgan ensina que um dos maiores desafios para o sucesso de uma igreja é a falta de alinhamento entre a equipe pastoral e ministerial. Ele enfatiza a necessidade de todos os membros da equipe estarem na mesma página em relação à missão, visão e valores da igreja, para evitar divisões internas e conflitos. Tomar decisões baseadas em dados. Morgan encoraja os líderes a utilizarem dados e métricas para avaliar a eficácia de ministérios e programas. Ele acredita que isso ajuda a entender melhor a congregação e a tomar decisões mais informadas sobre onde investir tempo e recursos. Análise regular de estatísticas. Realizar análises regulares sobre participação, crescimento e engajamento da congregação pode ajudar a identificar tendências e oportunidades de melhoria. Transição suave de liderança. Planejamento de SUSES. Transição suave de liderança. Planejamento de sucessão. Morgan defende que uma transição saudável de liderança é fundamental para a continuidade de uma igreja. Ele acredita que pastores e líderes principais devem investir no treinamento de seus sucessores muito antes de considerarem deixar o cargo, assegurando que a missão da igreja continue de forma estável. Comentário nosso: não transicionar a liderança da igreja do pastor sênior para o pastor que irá substituir rapidamente. Esse processo deve demorar meses, ser intencional. Um princípio fundamental é garantir que a transição permita o desenvolvimento adequado da liderança e o alinhamento organizacional. Equipe ter clareza do seu papel. Ele incentiva que as equipes tenham clareza sobre seus papéis e responsabilidades, o que ajuda a melhorar a eficiência e reduzir a sobrecarga para líderes individuais. Foco no desenvolvimento de líderes leigos. Equipar líderes leigos. Morgan enfatiza a importância de equipar e treinar membros da igreja para liderar ministérios. 3. Discipulado e pequenos grupos. Foco no discipulado intencional. Criar um caminho claro de discipulado. Em vez de simplesmente oferecer uma variedade de programas, Morgan sugere criar um caminho claro que ajude os membros a progredirem em sua caminhada espiritual. Isso inclui desde a primeira visita à igreja até o envolvimento profundo em ministérios e liderança. Priorizar profundidade sobre volume. Ele encoraja as igrejas a focarem na qualidade do discipulado, ajudando as pessoas a se tornarem seguidores de Jesus mais maduros e comprometidos, em vez de apenas se preocuparem com grandes números de participantes. Foco no engajamento em pequenos grupos. Crescimento através de pequenos grupos. Morgan vê os pequenos grupos como fundamentais para o crescimento espiritual e a saúde da igreja. Criar comunidade através de pequenos grupos. Pequenos grupos como núcleo da igreja. Morgan defende que pequenos grupos são fundamentais para criar uma cultura de comunidade e conexão na igreja. Desenvolvimento de habilidades específicas. Identificar áreas onde os membros da equipe precisam de crescimento e oferecer workshops ou cursos voltados para essas necessidades específicas. Processo de discipulado simples e claro. Processo simples. Morgan ensina que o discipulado não deve ser complicado. Capacitação de pais na educação espiritual. Oferecer recursos para pais. Morgan sugere que igrejas ofereçam recursos e treinamento para pais, ajudando-os na educação espiritual dos filhos. Combater a mentalidade consumista. Morgan alerta para o perigo da mentalidade de consumo dentro da igreja, onde os membros veem a igreja como um lugar onde apenas recebem, em vez de contribuírem. Ele ensina que é necessário incentivar uma cultura de envolvimento ativo, onde os membros não são apenas espectadores, mas participantes ativos na missão da igreja. Encorajar o estudo bíblico. Morgan ensina que o estudo regular e aprofundado da Bíblia deve ser uma prioridade para os líderes e membros da igreja. Ele sugere criar uma cultura de aprendizagem bíblica contínua. 4. Futuro. Inovação e tecnologia.
Cultos online e discipulado digital. Especialmente após a pandemia, ele enfatiza que as igrejas precisam investir em oferecer cultos online de qualidade e desenvolver formas de discipulado digital para alcançar um público mais amplo. Antecipar tendências culturais. Ele destaca a importância de as igrejas ficarem atentas às mudanças culturais e tendências sociais, sendo proativas em se adaptar. A inovação, combinada com o entendimento da cultura, é fundamental para as igrejas continuarem relevantes e eficazes. Planejamento estratégico e visão de longo prazo. Morgan também recomenda que as igrejas desenvolvam planos estratégicos de longo prazo que as ajudem a se preparar para o futuro, definindo metas de crescimento e novos ministérios que estejam alinhados com o contexto cultural. Assim como, ter uma visão de longo prazo que guie suas ações e decisões. Isso ajuda a manter a igreja focada em seus objetivos e a evitar distrações. Uso estratégico da tecnologia. Uso de tecnologia. Ele sugere que as igrejas usem a tecnologia para facilitar e melhorar a comunicação e o envolvimento dos membros. Plataforma digital como extensão da igreja. Presença digital robusta. Morgan vê as plataformas digitais como uma missão da igreja. Extensão vital da 5. Cultura organizacional. Avaliação constante da cultura da igreja. Criar e manter uma cultura saudável. Morgan ensina que a cultura da igreja é tão importante quanto suas estratégias. Criação de uma cultura de inclusão. Promover diversidade e inclusão. Morgan enfatiza a importância de criar uma cultura inclusiva dentro da igreja, onde todos se sintam bem-vindos, independentemente de suas origens, etnias ou experiências. Igrejas que refletem a diversidade da comunidade têm maior potencial de impactar pessoas de diferentes origens. Comentário nosso: ter mulheres, jovens, idosos. Cultura de inovação. Morgan acredita que as igrejas devem ser ambientes de inovação. Ele incentiva os líderes a experimentarem novas formas de fazer ministério e estarem dispostos a ajustar métodos conforme necessário, sem medo de falhar em tentativas que não deem certo. Construir uma cultura de serviço. Foco no serviço ao próximo. Morgan defende que as igrejas criem uma cultura de serviço. Cultura de feedback. Incentivar feedback constante. Morgan ensina que uma cultura de feedback é essencial para o crescimento saudável da igreja. Ele incentiva líderes a pedirem feedback regular da congregação, da equipe e até de fontes externas para identificar áreas de melhoria. Avaliar o feedback objetivamente. Ele acredita que os líderes devem ser humildes e dispostos a ouvir, avaliando o feedback de maneira objetiva e tomando medidas concretas para fazer ajustes. Fomentar cultura da gratidão, promover uma atmosfera de alegria e celebração. Morgan acredita que a alegria deve ser uma característica marcante da vida da igreja. Ele sugere que as igrejas encontrem maneiras de celebrar vitórias e conquistas em conjunto, como de criar um ambiente positivo. Construir relacionamentos sólidos com a equipe. Morgan enfatiza a importância de construir relacionamentos saudáveis com a equipe de liderança. Ele acredita que uma equipe unida e saudável é mais eficaz e produtiva. 6. Sustentabilidade e finanças. Sustentabilidade financeira. Gestão financeira inteligente. Morgan recomenda que igrejas administrem suas finanças de forma prudente, sempre pensando a longo prazo. Transparência financeira. Manter a transparência nas finanças da igreja. Morgan defende que as igrejas garantam transparência, oferecendo relatórios regulares. Diversificação de fontes de receita. Considerar fontes alternativas de receita. Ele aconselha as igrejas a considerarem outras formas de receita, como eventos especiais ou parceias.
Alinhamento de recursos com a missão. As igrejas devem garantir que seus recursos, financeiros, humanos e materiais, estejam alinhados com sua missão e objetivos. Revisão regular de recursos. Morgan recomenda revisões regulares para garantir que os recursos estão sendo utilizados de maneira eficaz e conforme a visão da igreja. 7. Crescimento e engajamento. Multiplicação de igrejas. Visão de multiplicação em vez de mega-igreja. Morgan defende que, em vez de tentar crescer como uma mega-igreja, muitas igrejas deveriam focar na plantação de novas congregações. Morgan é um defensor da ideia de que, em vez de tentar crescer indefinidamente como uma mega-igreja, muitas igrejas deveriam focar na plantação de novas congregações ou na expansão por meio de múltiplos campos. Isso facilita o crescimento e evita os desafios de gerenciar uma igreja excessivamente grande. Crescimento liderado pelo Espírito. Confiança na orientação de Deus. Morgan ressalta a importância de líderes confiarem na direção do Espírito Santo para liderarem a igreja. Engajar através da visão. A melhor forma de envolver as pessoas, segundo Morgan, é apresentar uma visão clara e empolgante. Quando os membros entendem o propósito e veem o impacto que podem causar, é mais provável que se comprometam com o trabalho da igreja. Crescimento através de multicities. Expansão por múltiplos locais, multicity. Morgan é defensor do modelo multicity, onde uma igreja se expande para novas localidades mantendo uma visão centralizada. Comentário nosso: ao invés de focar em ter uma mega grande igreja, aconselha em ter diversos campos espalhados. Medir o que importa. Foco em resultados, não apenas atividades. Morgan ensina que as igrejas devem medir o que realmente importa, como vidas transformadas, envolvimento em discipulado e crescimento espiritual, em vez de apenas se concentrarem em atividades e eventos. Ele acredita que indicadores como a frequência em grupos pequenos e o número de novos membros envolvidos em ministérios são métricas melhores do que apenas a contagem de cultos. Estratégias de crescimento sustentável. Crescimento saudável e sustentável. Morgan sugere que as igrejas desenvolvam um planejamento estratégico que não se concentre apenas no crescimento numérico. Aproveitar o feedback de novos visitantes. Morgan recomenda que as igrejas solicitem ativamente feedback de visitantes. Isso pode oferecer insights valiosos sobre o que está funcionando bem e o que pode ser ajustado para criar uma experiência mais acolhedora e impactante. Criar uma experiência acolhedora para novos visitantes. Ele destaca que, muitas vezes, o primeiro contato de um visitante com a igreja é decisivo. Portanto, a igreja deve trabalhar para garantir que a recepção e o ambiente sejam acolhedores, tornando mais fácil para os visitantes retornarem. 8. Serviço e voluntariado. Foco no voluntariado. Envolvimento ativo dos membros e foco no voluntariado. Morgan acredita que o voluntariado é crucial para o crescimento e a saúde da igreja. Envolvimento em oportunidades de serviço. Organizar oportunidades de serviço. Ele sugere que as igrejas facilitem e ofereçam oportunidades para que os membros se envolvam em atividades de serviço, tanto internas quanto externas, tornando-os parte ativa da missão. Criação de oportunidades de serviço e liderança. Oferecer oportunidades para que os membros sirvam. Morgan defende que os membros sejam capacitados e tenham espaço para exercer liderança. Foco no serviço ao próximo. Criar uma cultura de serviço. Morgan enfatiza a importância de servir a comunidade, tanto local quanto globalmente. 9. Ministério a longo prazo. Cuidados e saúde. Prevenção da síndrome do pastor super-herói. Distribuição de responsabilidades. Para ele,
é essencial que a liderança seja descentralizada e outros líderes também assumam papéis importantes. Saúde emocional da liderança. Cuidado emocional e mental. Morgan acredita que líderes emocionalmente saudáveis são essenciais para o sucesso a longo prazo da igreja. Ele defende a criação de sistemas de apoio, como grupos de mentoria, conselhos de liderança e redes de pastores, para proporcionar suporte emocional e espiritual. Cuidado com o esgotamento ministerial. Prevenir o esgotamento. Morgan frequentemente destaca a necessidade dos líderes cuidarem de sua saúde emocional para evitar esgotamento. Comentário nosso: recomendamos até se for necessário, incluir esse tópico no seu treinamento de líderes com exemplos práticos. Não podemos correr o risco de presumir que todos sabem triunfar neste tópico. Renovação espiritual da liderança. Ele ensina que líderes precisam estar espiritualmente renovados e saudáveis para liderarem de maneira eficaz. Sem uma vida espiritual vibrante, o impacto de suas lideranças pode ser limitado. Cuidado e apoio espiritual. Sistema de apoio espiritual. Morgan sugere que as igrejas criem necessidades espirituais e emocionais dos sistemas para apoiar as membros. Comentário nosso: Clínica Pastoral, celebrando recuperação, trabalho com enlutados, etc. Cuidado com o esgotamento da equipe. Priorizar o bem-estar da equipe. Morgan defende que as igrejas cuidem do bem-estar da equipe para prevenir o desgaste. Comentário nosso: lembre-se que a maioria dos seus líderes trabalham, então às vezes, fazer muitas atividades na igreja e exigir que participam pode cansá-los. 10. Evangelismo e missões. Evangelismo intencional. Focar em quem está fora. Para Morgan, o crescimento saudável de uma igreja não está em transferências, mas no alcance de novos crentes. Foco na missão global. Expandir o alcance missionário. Morgan incentiva as igrejas a pensarem globalmente e apoiarem missões internacionais. Estabelecer uma reputação positiva. Morgan ensina que as igrejas devem trabalhar ativamente para estabelecer uma reputação positiva no bairro que está inserido, sendo vistas como um recurso confiável e solidário. Envolver-se profundamente no bairro que está inserido. Embora Morgan incentive o crescimento global das igrejas, ele também ressalta a importância de manter um impacto local forte. Ele sugere que as igrejas se conectem intencionalmente com as necessidades dos moradores do seu bairro, oferecendo programas que atendam às necessidades sociais, emocionais e espirituais das pessoas ao redor. Ser uma voz em questões sociais. Morgan ensina que as igrejas devem se envolver em questões sociais relevantes, como justiça, compaixão e defesa dos oprimidos. Isso ajuda a mostrar o amor de Cristo na prática. Promoção de um estilo de vida missional. Estilo de vida voltado para a missão. Morgan acredita que a igreja deve promover um estilo de vida missional, onde cada membro veja suas interações como oportunidades de evangelismo. Comentário nosso: principalmente, saberem evangelizar no trabalho, amigos e familiares. Recomendamos até fazer um treinamento sobre. Não podemos presumir que todos sabem fazer de maneira eficaz. Colaboração e alianças com outras igrejas. Ele recomenda que as igrejas se unam a outras congregações e organizações missionárias para ampliar seu impacto, ao invés de tentar fazer tudo sozinhas. 11. Comunicação e conexão. Importância da comunicação clara. Comunicação simples e direta. Morgan defende que a comunicação, tanto interna quanto externa, seja clara e direta. Ele acredita que a comunicação clara é essencial para o sucesso de uma igreja. Ele acredita que as mensagens complexas, tanto nos cultos quanto nos materiais de liderança, podem confundir as pessoas e diluir a visão.
Comunicação aberta e honesta. Criar um ambiente onde a comunicação é aberta e honesta entre os líderes é fundamental para resolver conflitos e promover um espírito de equipe. Comunicação com a congregação. Morgan destaca que a mudança é inevitável e deve ser gerida com cuidado. Ele recomenda comunicar claramente a necessidade de mudança e preparar a congregação para transições de forma estratégica. Compartilhar vulnerabilidades. Os líderes que compartilham suas próprias lutas e vulnerabilidades podem se conectar mais profundamente com a congregação e criar um ambiente de apoio mútuo. Utilização de testemunhos. Compartilhar histórias de transformação. Morgan acredita que os testemunhos podem ser uma poderosa ferramenta de encorajamento e evangelismo. Promoção de eventos de conexão. Organizar eventos para promover conexões. Morgan sugere que as igrejas organizem eventos sociais para incentivar a construção de relacionamentos. Criar oportunidades para que as pessoas se conheçam em um ambiente informal pode fortalecer a comunidade da igreja. 12. Mentoria e desenvolvimento de líderes. Treinamento contínuo. Treinamento regular da equipe. Ele defende que a equipe de liderança deve ser treinada continuamente para melhorar suas habilidades. Morgan sugere que os líderes atuais identifiquem e invistam em pessoas com potencial de liderança. Isso pode incluir coaching, mentoria e treinamento específico para prepará-los para papéis de maior responsabilidade. Desenvolvimento de lideranças emergentes. Criar oportunidades de liderança. Proporcionar oportunidades para novos líderes assumirem responsabilidades ajuda no crescimento da igreja. Capacitar líderes de diferentes idades. Morgan enfatiza a importância de incluir pessoas de todas as idades na liderança da igreja. Isso não só traz novas perspectivas, mas também garante que a igreja atenda às necessidades de diferentes grupos demográficos. Liderança com humildade. Servir em vez de ser servido. Morgan enfatiza que a verdadeira liderança cristã deve ser baseada na humildade e no serviço. Admitir erros e aprender com eles. Morgan acredita que bons líderes são transparentes sobre suas falhas e dispostos a admitir erros. Isso cria uma cultura de humildade e aprendizagem na igreja. Liderança através do exemplo. Ele acredita que os líderes devem ser exemplos vivos da cultura que desejam promover em suas igrejas. Se os líderes são acessíveis, compassivos e genuínos, isso será refletido na cultura da igreja. Comentário nosso: podemos ampliar ainda mais esta chave em diversas maneiras, e não apenas relacionar a práticas de um bom testemunho cristão, mas também de bons hábitos. Se você quer que seus membros convidem pessoas, seja também um exemplo para sua congregação, fazendo esta prática. Mentoria de líderes seniores. Mentoria para crescimento contínuo. Morgan recomenda que pastores e líderes seniores tenham mentores mesmo que eles tenham anos de experiência ministerial, promovendo crescimento espiritual. Desenvolvimento pessoal e espiritual. Foco no crescimento pessoal. Morgan destaca a importância de líderes investirem no próprio desenvolvimento pessoal e espiritual. Promover a autoavaliação. Morgan recomenda que os líderes se envolvam em um processo contínuo de autoavaliação, considerando suas forças e áreas de crescimento. Isso pode levar a um desenvolvimento pessoal e profissional mais eficaz. Desenvolvimento de talentos internos. Investir no desenvolvimento de talentos. Morgan recomenda que igrejas invistam no desenvolvimento de habilidades e dons dentro da própria congregação. 13. Gestão de mudanças e flexibilidade. Gestão de mudanças. Gerenciar mudanças com sabedoria.
Morgan destaca que mudanças são inevitáveis e devem ser geridas com cuidado. Flexibilidade e adaptabilidade. Ser flexível em tempos de mudança. Morgan acredita que a flexibilidade é essencial para que as igrejas prosperem em tempos de transição. Agilidade em tempos de crise. Ele também ensina que as igrejas precisam ser ágeis durante tempos de crise, como a pandemia, ajustando rapidamente suas estratégias para continuar cumprindo sua missão. 14. Culto e experiência da adoração. Culto centrado na palavra e relevante para a cultura. Morgan ensina que os cultos devem ser fundamentados na Bíblia e centrados em Cristo, mas também devem ser culturalmente relevantes. Ele acredita que a igreja deve falar diretamente às questões que as pessoas estão enfrentando, conectando as escrituras às realidades do dia a dia. Manter a missão, mas mudar os métodos. Embora a mensagem do Evangelho seja inalterável, os métodos para alcançá-la devem ser flexíveis. Morgan sugere que as igrejas se adaptem às necessidades atuais da comunidade e busquem novas maneiras de alcançar as pessoas, sem sacrificar o conteúdo bíblico. Autenticidade no culto. Morgan incentiva que o estilo de adoração e a pregação sejam autênticos e acessíveis, criando um ambiente onde as pessoas possam se sentir à vontade para se conectar com Deus de forma genuína. Adaptar a experiência do culto às necessidades da congregação. Morgan sugere que as igrejas avaliem e adaptem a experiência do culto com base no que os membros e visitantes precisam e desejam. Isso pode incluir mudanças na música, na liturgia, ou na forma como a mensagem é apresentada. Incorporar criatividade no culto. Ele defende que as igrejas sejam criativas em sua abordagem, utilizando artes, tecnologia e outros meios para tornar os cultos mais envolventes e impactantes. Envolver a igreja em oração. Criar uma cultura de oração. Morgan acredita que a oração deve ser uma parte central da vida da igreja. Ele sugere que as igrejas incentivem a oração em grupos e ofereçam recursos para que os membros se envolvam mais em oração pessoal e coletiva. Organizar eventos especiais de oração, como vigilias, pode ajudar a igreja a se unir em busca da direção de Deus e do poder do Espírito Santo. Criar um ambiente acolhedor. Morgan acredita que a experiência do visitante deve ser uma prioridade. Isso inclui desde a recepção até a atmosfera do culto, garantindo que os visitantes se sintam bem-vindos e à vontade. Facilitar a conexão. As igrejas devem ter sistemas em funcionamento que facilitem a conexão entre visitantes e membros da congregação, incentivando interações significativas. Capacitar a equipe em atendimento ao cliente. Morgan acredita que o atendimento ao visitante e ao membro deve ser tratado como uma experiência de atendimento ao cliente. Isso inclui treinar a equipe para ser amigável e acessível. Tratar cada pessoa como valiosa. Cada membro ou visitante deve ser tratado com dignidade e respeito, reforçando a ideia de que cada pessoa é importante para Deus. Criar cultos temáticos para engajamento. Morgan recomenda a criação de cultos temáticos que abordem questões específicas da vida dos membros ou da comunidade. Isso pode aumentar o interesse e a participação. Usar séries de mensagens. Desenvolver séries de mensagens que explorem um tema por um período pode ajudar a aprofundar a compreensão e a aplicação prática dos princípios bíblicos. Criar experiências significativas. Morgan acredita que as igrejas devem oferecer experiências que promovam o crescimento espiritual, como retiros, conferências e eventos de adoração. 15. Próxima geração. Ministérios focados em jovens. Programas e ministérios voltados especificamente para as necessidades dos jovens podem ajudar a manter esse grupo engajado e conectado à igreja. Eventos e ministérios multigeracionais.
Organizar eventos e ministérios que envolvam todas as idades pode fortalecer o corpo da igreja como um todo. Envolver a juventude na liderança. Envolver jovens na liderança. Morgan sugere que igrejas criem oportunidades para jovens participarem ativamente na liderança. Mentoria entre gerações. Incentivar a mentoria entre diferentes gerações pode promover a transferência de sabedoria e experiências, fortalecendo a unidade da igreja. Sobre The Unstuck Group. Ajudamos pastores a desenvolver igrejas saudáveis, guiando-os por meio de experiências para alinhar visão, estratégia, equipe e ação. Com cada ferramenta e processo de consultoria para igrejas que desenvolvemos, nossa prioridade é ajudar as igrejas a ajudar as pessoas a encontrar e seguir Jesus. Consultoria fundada por Tony Morgan. Conheça mais.